Bom dia, bom dia. Tempo de alegria. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, muito bom dia. Vamos para mais uma live. Vamos juntos buscar, seguir os passos do Senhor, se transformar, ficar uma transparência de nosso Senhor. Então, para começar, enquanto os nossos irmãos vão se conectando e chegando para vivenciar essa live aqui conosco, vamos iniciando, fazendo uma oração, sossegando o nosso coração, para que a gente possa juntos fazer uma bela meditação, ok? Então, nós vamos iniciar com uma oração que se chama Para Servir. Ó Cristo, para poder servir-te melhor, dá-me um coração generoso, um grande coração para a minha vida, que opte por aquilo que me leva para cima e não pelo que me desvia para baixo. Grande em meu trabalho, vendo nele não uma imposição, mas a missão que me confias. Grande no sofrimento, verdadeiro soldado de minha cruz, verdadeiro sirineu para a cruz dos outros. Grande no mundo, compreensivo com suas fragilidades, mas imune às suas máximas. Grande como os homens, leal para com todos, mas atento principalmente para com os pequenos e humildes. Um coração grande para comigo mesmo, nunca centrado em mim, sempre apoiado em ti. Principalmente um coração grande para contigo, ó meu Senhor. Feliz de servir-te e de servir aos meus irmãos, por todos os dias da minha vida. Amém. Ai, vamos ver quem já está aqui conosco. A Cidinha Regina, minha prima. Bom dia, seja bem-vinda. Queridos, então, aleluia, o Senhor ressuscitou, né? O Senhor está conosco, o Senhor ressuscitou. Em frente à cruz, todos pensavam que era o fim, mas na verdade era o começo. Então, com esse sentimento, nós vamos fazer juntos aqui uma dinâmica. A dinâmica se chama Não Estás Sozinho. Diante do fracasso e dos problemas, somente Deus é fonte de consolação e serenidade. Olha só. Diante do fracasso e dos problemas, somente Deus é fonte de consolação e serenidade. Então a reflexão é assim: o único sobrevivente de um naufrágio chegou à praia de uma desabitada e pequena ilha. Ele orou com fervor a Deus, pedindo-lhe que fosse resgatado. E cada dia observava o horizonte à procura de ajuda, que parecia não chegar. Cansado, finalmente optou por construir uma cabana de lenha seca para proteger-se dos elementos e armazenar os seus poucos pertences. Um dia, depois de andar pela ilha em busca de alimento, regressou à casa e encontrou sua cabana envolta em chamas, com a fumaça subindo até o céu. Havia perdido tudo. Ficou abatido, com tristeza e raiva, e se lamentou. Deus, como pudestes fazer isso comigo? Bem cedo, no dia seguinte, acordou ao som de uma barca que se aproximava da ilha. Tinham vindo resgatá-lo. Perguntou: como souberam que eu estava aqui? Os seus salvadores disseram: vimos um sinal de fumaça.
Irmãos, é muito fácil desanimar quando as coisas andam mal. Mas não devemos desanimar, porque Deus trabalha em nossas vidas, mesmo no meio da dor, da incerteza, do fracasso e do sofrimento. Em meio a tudo isso, tenha fé. Deus está com você e o ajudará a seguir adiante. Lembre-se, Deus não se equivoca e Ele sempre quer o melhor para nós. E se permite que alguma coisa nos aconteça, é porque no final será para o nosso bem. Essa dinâmica, para o momento atual, ela é perfeita, porque nós estamos envoltos em tristeza, em ansiedade, em medo, mas temos que ter em mente, não estamos sozinhos, não estamos. Esse é o Deus da ternura que está conosco em qualquer situação. Então, irmãos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre o Deus da ternura. Os evangelhos, repetidamente, nos falavam que Jesus era ternura e sensibilidade. Sim, em um evangelho nós ouvimos dizer que Jesus se compadeceu. Em outro ele dizia, tenho pena desta gente. No dia que a viúva perdeu o seu filho, Jesus se emocionou. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou abertamente. Jesus foi atencioso com os amigos, cavalheiro com as mulheres e carinhoso com as crianças. Diante disso, a pergunta que vamos fazer hoje, para meditarmos juntos, é: e nós? Como nós temos agido? Ternura tem sido uma constante em nossos dias? Sensibilidade com o sofrimento do próximo faz parte do nosso dia a dia? Jesus morreu por amor. E nós? O que é que nós temos feito por amor? Vamos refletir. Vamos ver quem mais está aqui conosco hoje? Fátima, Lígia, bom dia, irmã, sejam bem-vindas. Vamos juntos, então, refletir como é que está a ternura, a caridade e a sensibilidade no nosso dia a dia. Hoje, realizar um ato concreto de caridade. Um ato concreto de caridade. Vamos lá. Vamos todos rezar juntos pelos doentes, por exemplo, que padecem de câncer, de tuberculose, de AIDS, de doenças autoimunes, do Covid-19. Por todos esses doentes, vamos juntos hoje rezar. Pelos doentes da alma e pelos doentes da mente, pelos que sofrem de fome. Será uma corrente forte durante todo esse dia. Eu convido vocês a um dia de oração, a um propósito de orar, por exemplo, uma Ave Maria de hora em hora. Vamos lá. De hora em hora vamos rezar por todos que padecem de câncer, de tuberculose, de autoimune, de Covid, para os desamparados, para os que sofrem as doentes da alma, as doenças da alma, por todos. Nós vamos de hora em hora rezar, porque sabe, irmãos, eu sou do apostolado da oração e o nosso carisma é a oração. E a oração, ela é o alimento da fé. Então hoje nós vamos fazer a caridade, um ato concreto de caridade, um ato de oração. Vamos todos, enquanto cristãos, sair do casulo,
sair da casca, vamos nos transformar em fermento na sociedade. Isso. Nós vamos fazer de modo concreto, vamos rezar pelas pessoas que nós não conhecemos. Vamos fazer um ato de amor por estranhos. Mesmo sem conhecê-los, eles são um de nós. Sim, são nossos irmãos. Aqui eu queria parar um pouquinho para falar com vocês de uma oportunidade em que o Papa Francisco, na época ainda Bergoglio, na Argentina, foi visitar uma prisão. E lá, vendo todo aquele sofrimento, aquela tristeza, ele disse para Deus: por que não eu? Sim, por quê? Por um acaso nós somos melhores que as pessoas que fazem coisas erradas? Por um acaso nós somos melhores que as pessoas que moram na rua? Não. Por isso, o Papa, naquele dia, ainda bispo lá na Argentina, visitando uma penitenciária, perguntou: por que não eu? Então, o meu convite é que nós possamos abraçar espiritualmente os nossos irmãos que sofrem. Os nossos irmãos que sofrem vão hoje ser abraçados pela nossa oração. Nós vamos tentar transmitir conforto para minimizar o calvário dessas pessoas, dessas famílias que enfrentam essas dificuldades de dor, de doença, de desamparo. Nós não vamos permitir que as pessoas, que os nossos irmãos definem a nossa frente por nossa insensibilidade. A nossa busca vai ser tentar alcançar a meta de ser sensível, terno como Jesus. É preciso ter tempo, né, irmãos, para parar e olhar ao nosso redor. E esse período ele foi propício para isso, para que a gente pudesse olhar para aqueles que nós não conhecemos, mas que precisam da nossa ajuda. Eles são os nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes se apagam lentamente diante da nossa indiferença. E aqui, irmãos, cabe também contar para vocês uma pequena passagem que eu tive a oportunidade de vivenciar. Eu participo de um grupo chamado Sopa Noturna e nós entregamos embaixo de pontes e a moradores de rua um isopor com sopa, um pãozinho e um suco. E estes irmãos, eles têm sim fome de alimento, mas têm muito mais fome de atenção, de amor, de caridade. Relataram para a gente muitas vezes que nunca tinham sido olhados como gente. Então, quando tivermos oportunidade, quando as coisas voltarem ao novo normal e que nós estivermos pela rua e nos confrontarmos com um irmão no farol pedindo, mesmo que nós não formos dar esmola, que nós possamos dar sorriso, atenção, olhar carinhoso, olhar terno. Também, irmãos, os miseráveis do mundo não são só miseráveis de bens materiais. Tem muita gente com as contas bancárias recheadas, mas necessitando de ternura, de caridade, de atenção. E hoje, no nosso dia de oração, felizes, juntos do Senhor ressuscitado, nós vamos rezar por todos. Então, de hora em hora, quem lembrar, quem puder, uma Ave Maria, um Pai Nosso, por todos os nossos irmãos que sofrem. Nesse sentido, nós podemos falar de carisma, né? E da importância deles
na vida das pessoas e da comunidade. Os carismas são importantes e são meios para que a gente possa crescer na caridade. Com essa ideia, aqui das nossas lives, quantos carismas nos despontaram, não foi? Nós temos irmãos que cantam belíssimamente. Que tal também pegar esse nosso carisma e colocar em prol do próximo? Visitar um asilo e cantar junto com os idosos que estão abandonados? E vale sempre aquilo, nessa época de isolamento, ligar para alguém, ser amparo, ser suporte, falar de coisas boas, não é? Todos nós temos carismas especiais que devemos descobrir e utilizar em prol do próximo. É justamente na caridade, irmãos, que nós demonstramos amor. E demonstramos amor quando nós compartilhamos dos sofrimentos e das alegrias dos outros. Era assim que Jesus fazia. Ele sentia junto. A caridade deve ser vivida, a caridade deve ser medida, sem mais e sem porém. Deve ser assim, sem medidas, como Jesus fazia. Deve ser uma caridade real, uma caridade de entrar nas dores e nas alegrias do outro, tornando essas dores e essas alegrias também nossas, sentindo juntos. É como está escrito no Evangelho, amar o teu irmão como a ti mesmo. E olha que coisa interessantíssima, porque a medida é como a ti mesmo, ou seja, do jeitinho que eu me amo, na intensidade que eu me amo, eu tenho que amar o meu irmão. Isso está pedido para nós no Evangelho por Jesus. Mas eu, irmãos, tenho a impressão de que não estamos fazendo isso perfeitamente. Porque senão, o nosso mundo seria outro. Mas estamos cá, nesse chamado, vamos lá. Vamos buscar amar o nosso irmão como a nós mesmos. E levar isso como fermento para o mundo. Desculpem, meu telefone, estão me telefonando, desculpe, perdão. Eu esqueci de fazer aquilo que a Ângela nos pediu, que é desligar o telefone durante a live. Perdão, meus irmãos. Disso tudo, nós podemos ter uma outra reflexão, uma grande reflexão. A nossa fé, irmãos, ela não pode se identificar só com ir à igreja e rezar. E eu não estou dizendo que isso não é para ser feito. Eu estou dizendo que, além disso, no caminho de ida para a igreja, quantas são as oportunidades de colocar a nossa fé em prática? Quantas são, irmão? Me dizem. Aquela fé que vai transformar em amor e em caridade. E frequentemente nós pensamos que o essencial ele está nas paredes do sagrado, e está. Mas também está, e isso nós esquecemos, no nosso irmão, que é um templo sagrado. E perdemos, irmãos, a oportunidade de viver a real dimensão daquilo que cremos. Que essa meditação nos leve a refletir profundamente sobre os nossos irmãos, sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura, e que passemos a ser cada dia mais ternos, caridosos e sensíveis como Jesus. Vamos fazer uma oração, meus queridos. Muitas vezes, e com grande frequência, nós temos dificuldades de amar os nossos irmãos porque julgamos as suas atitudes, julgamos as suas condutas. E Jesus diz assim,
tira a trave do seu olho para poder falar do cisco que está no olho do seu irmão. Então, a oração que nós vamos fazer se chama a graça de respeitar-nos. Jesus Cristo, Senhor e irmão nosso, põe um cadeado na porta de nosso coração para não pensar mal de ninguém, não julgar precipitadamente, não sentir mal, para não supor nem interpretar mal, para não invadir o santuário sagrado das intenções. Senhor Jesus, laço unificante de nossa fraternidade, põe um selo de silêncio em nossa boca para fechar a passagem de toda murmuração ou comentário desfavorável, para guardar ciosamente até o túmulo as confidências que recebemos ou as irregularidades que observamos, sabendo que a primeira e mais concreta maneira de amar é guardar silêncio. Semeia em nossas entranhas fibras de delicadeza. Dá-nos um espírito de alta cortesia para reverenciar-nos uns aos outros, como faríamos contigo mesmo. E dá-nos, ao mesmo tempo, a exata sabedoria para juntar convenientemente esta cortesia com a confiança fraterna. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a graça de respeitar-nos. Assim seja. Irmãos, a caridade e o amor caminham juntas. A caridade é a eficácia do amor. Quem não ama o próprio irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Já nos diz o Evangelho. O Papa Francisco pede a todos nós que vivamos a caridade e que não construamos a ilusão de sermos felizes sozinhos. Só os amados amam. Vamos então para um dia de orações pelos nossos irmãos. Que seja um dia abençoado para todos nós. Foi uma grande alegria estar aqui junto com vocês. Mas antes de encerrar, eu queria ler uma passagem bíblica, sabe? Que fala de amor, para que a gente possa também meditar sobre o que é que esta passagem nos diz. 1 Coríntios diz assim: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Deixe-me ver quem esteve aqui com a gente. Rita Simões, lá de Vitória, Maria de Lourdes, Sônia, Lígia, Miriam, Júlio Madi, Maria de Lourdes, meus irmãos, que hoje seja um dia de oração intensa por todos aqueles que nós não conhecemos, mas que sofrem. Um bom dia a todos. Até quinta-feira. Não esqueçam de entrar no YouTube e se registrar. Precisamos de 1000 participantes. Contamos com vocês. Um dia abençoado a todos. Muito, muito obrigada.